Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês? Eu sou a Vanes e estamos dando início a mais um dos vídeos do nosso Holística e Verdadeira, nosso canal que traz várias informações, trabalha com a motivação, trabalho de abrir as mentes, né? E nós estamos aqui apresentando, dando sequência a essa série Desmistificando o Tarô. Série que apresenta as lâminas do tarô de forma terapêutica, didática, simples e analítica. Eu, Vanes, estou aqui fazendo esse trabalho em que nós temos essa série em que trabalha realmente com a ideia assertiva, correta sobre o tarô, né? O tarô é um estudo muito interessante, muito sério, muito aprofundado, e ele tem toda uma base, no caso desse que eu trabalho, dessa metodologia, ele tem toda uma base da psicanálise, né, do trabalho dos arquétipos ali funcionando como influência, né, e é nessa ideia que eu estou expondo, que eu estou trabalhando, que eu estou aqui apresentando a vocês a essa série, Desmistificando o Tarô, para que haja realmente esse entendimento, esse conhecimento sobre as benés, né, os benefícios que o tarô como terapia, como guia, como uma consulta, né, a pessoa pode nos trazer. E nós estamos dando sequência hoje a esse trabalho todo com a quarta carta. Depois de duas cartas femininas, nós vamos estar iniciando a apresentação de uma carta masculina. Eu, Vanes, fico muito grata pela sua presença e desde já pedindo para você acompanhar aí, que você vai gostar muito do nosso trabalho de hoje. Nós estamos dando sequência à quarta carta do tarô, a carta do imperador, o arcano da autoridade, da paternidade e da obediência. Iniciamos sempre com a descrição realmente da ilusão, né, da ilustração que essa carta nos traz, e aqui apresentando como primeira ilustração a carta do imperador do tarô de Marseille, né, de 1750. Então vamos lá? Sentado num trono com as pernas cruzadas, o homem coroado é visto de perfil. Em sua mão direita traz um cetro que termina com um globo pela cruz, enquanto a outra segura um cinto. No primeiro plano, à direita, um escudo com a imagem de uma águia parece apoiar-se no chão. Um colar amarelo prende uma pedra ou um medalhão de cor verde. A coroa se prolonga extraordinariamente por detrás da nuca. O trono, uma cadeira em cujo braço esquerdo se apoia, o imperador repousa como a mesa do arcano sobre o terreno aparentemente árido, do qual brota uma solitária planta amarela. Ao contrário do emblema da imperatriz, a águia do arcano 4 olha para a esquerda. O desenho das águias, por outro lado, difere notavelmente num e no outro caso. A notação 4 no topo do desenho, que ocorre também nos arcanos, no caso aqui, o nono, né? O, o 19º, que seria o 19, e também o 18º, não é habitual na numeração romana, que registraria de outras maneiras, olha só. Né? Só que essa foi a maneira que eles encontraram de representar, no caso, esses números nas cartas. Então, por isso que, no caso aqui, o quarto é representado por quatro pauzinhos, que na realidade, na numeração romana, ele seria um traço e um V, né? Representaria o número 4. Mas tanto essa carta do imperador como outras, elas registram a numeração de uma maneira diferenciada da numeração romana, né? Essa forma de grafar, porém, faz parte da tradição gráfica do tarô. Quer dizer, vocês veem que é uma personalização do tarô, tal como aparece nas versões de Marsella e na maioria das coleções das cartas antigas. Então, quando a gente vê
essa grafia do número 4, não necessariamente que ela está errada. Equipar o tarô, o número 4, assim como também o número 9, o número 14, o número 19, que na grafia dos números romanos teria uma outra maneira, aqui ele é representado de uma maneira exclusiva, né? Então, essa seria uma possibilidade, né, da gente ver a diferenciação do tarô para qualquer outro tipo de especialização, de ideia, né, que poderia estar tendo. Nós temos aqui também os significados simbólicos, né? Numa carta muito bonita que eu encontrei aqui, um tanto quanto diferente, estilizada, mas que a representação do imperador é a mesma, né? Um homem, um trono, né? Toda a sua representação de soberania, de prudência, de equilíbrio. E é sobre isso que nós vamos falar, sobre os significados simbólicos dessa carta. Essa carta, ela representa, simbolicamente, ela tem o poder, o portal, o governo, a iniciação, o tetagrama, o quaternário, a pedra cúbica ou a sua base, proteção paternal, firmeza, afirmação, consistência, autoridade, poder executivo, influência saturnina marciana, concretização, habilidades práticas, ordem, estabilidade e prestígio. Esses são um dos símbolos, significados que essa carta nos apresenta em qualquer tarô, para qualquer pessoa, no sentido tanto feminino como masculino. Sempre lembrando isso. Independente do gênero da carta, nós vimos ali a sacerdotisa, nós vimos o mago, nós vimos a imperatriz e agora o imperador, independente do gênero que esteja consultando, se é um homem ou uma mulher, essa carta, ela representará esse mesmo tipo de significado. Sempre será assim, independente do gênero. Temos aqui também outras representações de interpretações dessa carta. Aqui apresentando uma outra carta, tanto quanto a outra trabalhando com a potencialidade, o poder, né, a autonomia, a autoridade. Então vamos lá. Direito, rigor, certeza, firmeza, realização, energia perseverante, vontade inquebrantável, execução do que está resolvido, protetor poderoso. Incrível, né? Essa carta, ela traz toda essa energia, toda essa vibração a quem a ela consulta. Na área mental, nós temos a inteligência equilibrada, que não despreza o plano utilitário. Na área emocional, nós temos os acordos, a paz, a conciliação dos sentimentos. Na parte física, nós temos a representação dessa carta como os bens, o poder passageiro, o contrato firmado, a fusão de sociedades, situação de acordo, saúde equilibrada, mas com tendência à exuberância excessiva, né? Um descontrole, né? Desafios e sombras. O resultado contrário ao pretendido, ruptura do equilíbrio, queda, perda dos bens, da saúde e do domínio sobre as coisas e seres, oposição tenaz, hostilidade preconcebida, teimosia, adversário obstinado, assunto contrário aos interesses, autodestruição, grande risco de ser enganado, autoritarismo, tirania, absolutismo. Quando a gente apresenta essa interpretação, é porque dependendo das cartas que estão ao redor, que estão na combinação dessa, junto com a carta do imperador, ela tem todo digamos assim, essa combinação de símbolos de interpretação. E leva a gente tanto para o lado emocional, para o lado físico ou para o lado sombra, né? Então, dependendo das cartas, a gente tem todo esse cenário, nós temos todo esse trabalho de entendimento sobre a carta apresentada, no caso aqui, um imperador. Lembrando sempre que, mesmo quando essa carta tem uma representação de desafio e sombra, e que para muitas pessoas pode parecer uma coisa negativa, ela não necessariamente traz o mal, né, ou então o desequilíbrio,
né, um mau agouro para uma família, né, para uma pessoa. O que ela nos apresenta é orientações. Então, por exemplo, se você sabe que se você seguir um caminho e lá na frente tem um buraco, você pode cair, a orientação do tarô seria não siga esse caminho, né? Ou então, ao menos, se não houver a possibilidade, você seguir, ter que seguir esse caminho, preste atenção quando esse buraco chegar, né? Olhe, pare, pense, né? Estruture uma maneira de passar por esse buraco sem cair, sem se machucar, entende? Então, o tarô, ele não tem um trabalho de negatividade. Ele não são cartas negativas ou positivas. Ele trabalha com uma ideia de orientação. Ele traz um trabalho aonde, dependendo da carta, ele nos diz, olha, seguindo esse caminho, você vai ter esse marco. Você seguindo outro caminho, você vai ter uma outra saída. Então, ele te dá várias maneiras de você entender, seguir e ter o que você deseja, né? Então, vemos sempre isso no tarô, nas cartas do tarô, né, como representação. Agora nós vamos conhecer a história e a iconografia dessa carta, o Imperador. Apresentando aqui mais uma carta, e agora do tarô de Gringoner, ou Charles, né, no Charles VI, né, o Imperador 1455. Pode perceber que já é tudo diferente, né, essa carta. Ele não deixa de ter a soberania, né, de apresentar uma ideia, uma aparência de pai, né, de alguém que tem a autoridade, mas o trono aqui é diferente, né? O medalhão, né? Tudo muito diferente. Mas o interessante dessas cartas, mesmo as mais antigas, é sempre a essência, né? O imperador é aquele que manda, tem autoridade e trabalha com uma função maior como paternidade. Então vamos lá. Alguns estudos chamam a atenção para o aspecto significativo dessa figura. O imperador tem as pernas cruzadas. Este detalhe corroboraria a tese de inspiração germânica do arcano, visto que no antigo direito alemão esta posição era prescrita ritualmente para os atos magistrados, e isso em 1220. No entanto, as imagens semelhantes e igualmente antigas aparecem na iconografia francesa e inglesa, representando altos dignatários. O caráter cerimonial e prestigioso do cruzar as pernas pode ter uma origem mais remota, possivelmente oriental, já que isso não é habitualmente no panteão greco-romano. Os antigos simbolismos convertidos em liturgia pela codificação alemã admite também um profundo sentido psicológico. Cruzar as pernas, os braços, indica concentração volitiva. Encerra o protagonista numa esfera pessoal e, do ponto de vista gestual, afirma claramente o desejo de individuação. Outros detalhes merecem ser assinalados a propósito nesse personagem. É comum associar o simbolismo do tetragramaton à figura do imperador. É sabido que o tetragrama traduz o nome de Deus, omitindo-o ao decompô-lo no nome das letras que o forma, que é Yod, Ri, Val, Ri. A leitura do nome das letras gravadas na direita para a esquerda em hebraico, da Jeová, que não é o nome de Deus, mas é a alusão a ele. Gente, me desculpa se a pronúncia foi errada, mas foi o que eu consegui. Então a gente entende que essa carta ela representa, inclusive, esse poder maior, né? Não que o imperador esteja sendo visto como um deus, mas que ele tem uma possibilidade de ligação maior. Ele teria, digamos, um, uma sintonia maior com a divindade. Por isso, da formação dessas palavras na sua caracterização como imperador. E aqui nós vamos entender melhor essa ideia, olha só. Os cabalistas, como demonstra esse exemplo, trabalham também com um pensamento analógico, tal como se vê nos demais estudos tradicionais. O tetagrama, que representa essas letras, e representa aqui, né, ela é representada como esse
Esse desenho, essa imagem, traz esse nome de Jeová, né, que é alusão a Deus. A ideia é perfeitamente clara. Escreve Ospenck: se o nome de Deus está realmente em tudo, ou seja, se Deus está presente em tudo, então tudo deve ser análogo a tudo mais. Quer dizer, se Deus está em tudo, tudo está em tudo também. A parte menor deverá ser análoga ao todo, quer dizer, semelhante. A partícula do pó análogo ao universo e todos análogos a Deus. Então, quer dizer, é bem aquela ideia, tudo está em todos e todos estão em tudo, né? Do ponto de vista cabalístico, a relação do tetragrama e imperador parece muito fecunda, já que, comparada com as 3 letras anteriores, ou os 3 arcanos, que é o mago, a sacerdotisa e a imperatriz, consideradas respectivamente como o princípio ativo, princípio passivo, 2, e o princípio do equilíbrio e ou neutralizador, 3. A 4 letra é a carta considerada o resultado e também o princípio da energia latente. Então, só para a gente recapitular, o princípio ativo seria que seria o mago, que é onde tudo inicia. O princípio passivo seria a sacerdotisa, que é a segunda carta, né? Que é a papisa, que é aquela que se mantém numa quietude, mas que também impõe o respeito. A terceira carta é a imperatriz, né, que é um equilíbrio neutralizador, mas ao mesmo tempo não deixa de ter essa ação, né, de respeito, de imponência. E a 4 letra, ou a quarta carta, que é o imperador, é o resultado de tudo isso, dessa junção do mago, da sacerdotisa e da imperatriz. Também é o princípio da energia latente, é como tudo começa. Isso se harmoniza perfeitamente com a versão de Whiter sobre o Arcano 4, segundo o qual ele não é apenas o príncipe deste mundo, que reina sobre o concreto, sobre o que está corporificado, mas é também um paradigma do homem estritamente normal, em posse de suas potencialidades, mas ainda não realizado pela iniciação. Nesse sentido, representa o quaternário da ordem terrena, da organização da vida sensível. E pode ser relacionado também ao demiurgo dos platônicos, às divindades inferiores em geral, os heróis antes dos deuses. É toda uma tentativa de criação da vida no nível terreno e perecível. Também se vê nele enquanto rei que proporciona a prosperidade e o crescimento de seu povo. Uma correspondência ao mito de Hércules, portador da maçã, que leva as maçãs do ouro ao jardim dos Héperes, ou Hespérides. Tem uns nomes difíceis, né? Hespérides. Hércules, enquanto herói solar, que resume como nenhum outro as fases do processo iniciático no sentido da libertação individual, ele esotericamente só se pode alcançar através do trabalho e do esforço. Como Hércules, também o imperador não se transcende dessa condição humana, embora o princípio indique que poderá levá-lo à mais alta manifestação. Quer dizer, tudo à base de muito esforço, de muito trabalho. É considerado em sua fase não trabalhada como representante do aspecto violento e agressivo do masculino, mas também como dispensador da energia vital, e neste aspecto, como a natureza abundante, divisível e nutritiva. Olha quantas características, quantas potencialidades as cartas do tarô são representadas. É um conhecimento, como eu falo sempre para vocês, né? Qualquer uma dessas cartas, elas trabalham com esses arquétipos, e esses arquétipos estão imantados no nosso interior. Trabalhando de uma maneira mais assim correta, olha quantos potenciais, quantas potencialidades nós podemos despertar, nós não podemos equilibrar, controlar para o nosso favor. Aqui nós temos uma representação do tarô de Oswald Walter, publicado em 1912. O interessante é que todos esses criadores de tarô, antes das criações, antes de fazer as ilustrações e tudo mais, eles se debruçam sobre um estudo muito profundo. Então é por isso que eu digo que o tarô não é nada superficial, não é raso.
né? O entendimento do tarô, ele é muito aprofundado, ele é muito assim, é, de potência, né? Para que a pessoa tenha esse entendimento e tenha um direcionamento da sua vida, né? Então, eu levo muito a sério esse trabalho do tarô e ele realmente potencializa muito a minha dinâmica, o meu processo de terapias. E agora, nós para finalizarmos aqui, eu trouxe a carta do imperador ao qual eu trabalho, né? Eu trabalho muito com o tarô mitológico e, e é a representação de uma maneira mais clara de como eu posso trazer o imperador para vocês. Ele sim difere um pouco dos outros, né? Do de Marsella, dos outros que nós apresentamos, mas ele tem tanto quanto os significados potencializados nessas ilustrações. Então vamos lá. Nós temos aqui a carta do imperador com algumas montanhas atrás dele, né? Então, nós temos aqui a indicação de que esse homem é o que lidera, né, ali sobre as montanhas. Ele tem umas montanhas para se proteger e é por elas que ele consegue guiar o seu povo, seguir o seu reinado. O trono aqui é bem à mostra, vocês podem ver, né? Então a gente tem a ideia de que ele tem um equilíbrio, de que ele tem um controle, ele está no poder da nação. Nós temos aqui, em vez de um cedro, nós temos uma espada com dois tridentes, né? Um pontado para cima e outro pontado para baixo. O tridente é a divindade, a matéria e o humano, né? Então ele tem isso aqui duplicado, tanto elevado ao alto, como uma divindade, e também como direcionado para baixo, como um ser, como um homem material. Então indica o poder supremo, o poder que vem do alto e o poder gerado ali através da matéria, através de todo o seu conhecimento, de toda a sua harmonia, de seu controle. Aqui o interessante é que nós temos uma águia, mas ela não está no escudo. Ela está literalmente como um animal de estimação, um animal de companhia. E a águia, para todo esse trabalho do tarô, ela é representada a proteção. É como se fosse o mentor, o guia espiritual daquele ser. E como ela está ali, ó, sobre o ombro dele, de uma forma muito íntima, muito assim, à vontade, ela não está assustada, ela não está preocupada, ela indica de que o poder a esse homem é algo extremamente natural. E de que ele consegue trabalhar, controlar, harmonizar, equilibrar qualquer tipo de ação de uma maneira muito tranquila, muito segura, porque ele está muito ali bem orquestrado, bem orientado pelas leis da natureza, pelas leis que regem o controle universal. A águia, ela está olhando para o lado contrário dele, como se fosse realmente uma guarda, né? Ela está guardando aquele homem, ela está zelando aquele ser que potencializa o seu poder. Desse lado, nós temos aqui na mão dele o globo, né, terrestre, a terra sobre ele. Então é como se ele tivesse realmente no domínio dessa terra, no sentido mais consciente possível, né? Eu sou um imperador, eu tenho controle, eu tenho a potencialidade tanto divina, né, como também a material e tudo está sob controle. Eu tenho a harmonia, eu tenho equilíbrio sobre isso. Nós temos a coroa aqui, que representa mais do que tudo, né, o seu reinado, um manto de uma cor roxa, que trabalha unicamente com o potencial de poder, de soberano, né, de potenciação sobre os outros, né, mas de uma maneira muito assim, consciente, muito entendida. E abaixo dos seus pés nós temos uma montanha, né? Então ele está cercado de montanhas e sobre uma montanha. Ele está no poder maioral, ele está sobre as coisas e pessoas. Essa carta, quando ela é tirada, quando ela é apresentada no tarô, sozinha, ela representa tudo aquilo que eu falei: soberania, conhecimento, equilíbrio, né? A potenciação do pai, da autoridade, mas com respeito, com consideração. Alguém que tem um senso. Mas quando ela é junto com outras cartas, ela tem representações como, por exemplo, a pessoa que tem o poder de se sociabilizar com outros e fazer uma sociedade positiva. A pessoa, no caso de uma relação, que está extremamente comprometida
com aquele momento, com aquela pessoa. No caso de uma questão de carreira, essa pessoa, ela está preparada, ela tem muito o que doar, o que oferecer, e está apta a iniciar isso a qualquer momento, né? Então, nós vemos aqui a carta do imperador como uma carta que orienta simplesmente e apresenta para o consulente a confirmação do seu poder sobre tudo e todos, mas sem ser uma pessoa arrogante, sem ser uma pessoa ditatorial, né? Ela tem controle, é óbvio que ela pode ser assim, mas ela sabe que a melhor maneira de se alcançar as coisas que ela deseja é exatamente tendo a humildade e o esclarecimento para que ela possa saber reinar a sua vida e a dos que estão ao seu redor de uma maneira mais equilibrada e harmoniosa. Então, assim, nós encerramos, né, o nosso quarto episódio do dia de hoje, né, da nossa série Desmistificando o Tarô. Acima de tudo, gratidão, né? Agradecendo imensamente a presença e a atenção de todos aqui e pedindo para que vocês permaneçam, continuem nos seguindo, né, acompanhando nessa série e apresentando aqui de curiosidade aquelas pessoas que têm um entendimento errôneo dessa terapia, desse trabalho, apresente, compartilhem, né? Mostre para as pessoas, olha, vamos ver um jeito diferente aqui, ó. Nós temos aqui um trabalho do tarô que realmente não tem nada a ver com essa coisa que tantos anos tem charlatanismo, né? As pessoas dizendo sobre adivinhações, enfim. O tarô é muito mais do que isso, é um estudo muito sério, muito aprofundado, e que quando a gente começa realmente a entendê-lo, a gente realmente se apaixona. Bem, eu vou encerrando por aqui, agradecendo mais uma vez a presença de todos, contando com a presença de vocês no nosso próximo episódio, e sempre pedindo, compartilhe, curte, vale muito a pena. Eu faço todo esse trabalho com muito carinho. Ele dá um certo trabalhinho, mas eu sei que está valendo muito a pena, para exatamente as pessoas abrirem suas consciências e saírem literalmente de uma vez por todas da caixinha. Abraços de luz da Vanes. Nos encontramos no nosso próximo encontro, no nosso próximo episódio da nossa série Desmistificando o Tarot. Fiquem bem e até uma próxima. Bye, bye.